Olá, aqui é Thiago Martinez, mais uma vez no Run Me Cash. Sou aqui hostel hoje, entrevistando sobre as especialidades. A gente está agora com ginecologia e obstetrícia, com 2 especialistas experientes aí na área. E queria agradecer já a sua audiência, seu acompanhando os podcasts sobre as profissões. Nosso objetivo é te dar mais orientação sobre carreira e finanças. Estamos aqui primeiramente com Larissa Goroff. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Thiago. E Maurício Guazelli. Obrigado, Thiago. Vou começar a apresentar um ou outro, começando pelas mulheres. Larissa é formada em ginecologia e obstetrícia, especialista. E eu queria que você contasse um pouco mais o que você faz atualmente para o público já te conhecer. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Espero que a gente possa colaborar com um pouquinho mais da nossa especialidade, com conhecimento e com as decisões que as pessoas tomam nas suas carreiras. Eu me formei em Cuiabá, na faculdade, Universidade de Cuiabá. Quente lá, né? Muito, tá tipo agora. Lá é assim sempre, né? Então, mas eu já desacostumei, porque eu sou maringaense. Só fui para fazer faculdade e voltei para cá. Eu já entrei na faculdade um pouco mais tarde, então meio que dei uma atropelada, tive filho na faculdade. Quando eu voltei para cá, eu resolvi clinicar um tempo e ter meu segundo filho. E demorei para querer prestar prova de residência. Ficaram quantos anos, mais ou menos, entre eu me formei em 2009, entrei na residência em 2013. Então, eu cliniquei 4 anos. Nesses 4 anos, eu passei num concurso de médico da família, fiz pós-graduação em saúde da família e dei aula na saúde da família na Uningá. Então, as primeiras turmas da Uningá rodaram comigo. Provavelmente a Laura deve ter rodado lá, na Uningá comigo. Daí, começou a surgir uma necessidade, porque a própria Uningá tinha alunos já para se formar, o Sesumar já tinha aberto a primeira turma, e aí quando o bicho vai pegando, você fala, bom, vou ter que fazer residência. Na minha faculdade eu sempre foquei muito em pediatria, mas quando eu me formei, que eu tive a rotina de posto de saúde na pediatria, eu falei, isso aqui acho que não é para mim não, preciso de uma coisa mais dinâmica, que eu tenha uma diversidade maior. E aí resolvi prestar ginecologia e obstetrícia. Eu tive filho na faculdade, eu fiz parto normal, então eu tinha um envolvimento com isso bem grande, um amor pelo parto. E aí resolvi prestar prova de ginecologia e obstetrícia. Quando eu prestei prova de residência, eu já tinha 2 filhos e foi uma loucura, porque a residência é super puxada, né, Maurício? Escravidência no primeiro ano. Antigamente era mais puxado, né? Na minha época. Na minha época foi duro pra caramba. E até tinha menos residentes naquela época onde você fez menos serviço, residentes. Né? E aí eu acabei a residência em 2016 e já comecei a clinicar, abri um consultório. Na verdade, fui trabalhar no consultório junto com o Maurício, com o Dr. Maurício e com o Márcio. E comecei a clinicar, dava aula daí no Sesumar. Então, quando eu acabei... Você trabalha junto? Trabalhamos. Um tempo. Nós trabalhamos um tempo juntos. Era só o outro Maurício. Não. E foi ficando apertado, né, Maurício? Eu saí. E daí eu fui pro Sesumar, comecei a dar aula no Sesumar. Eu tô dando aula desde 2016, então já faz 7 anos que eu tô lá. E hoje eu faço uma matéria lá que é de simulação realística, então é muito legal, porque é só emergência obstétrica. Legal. Com isso eu fui aprofundando mais, fiz curso de alço, virei instrutora do alço nessa parte de emergência obstétrica e clinicando. Fiz muito plantão, hoje já abandonei, resolvi ter outro filho depois de mais tarde. Então hoje eu estou mais com o consultório, dando aula ainda no Sesumar e vivendo essa vida da obstetrícia que é uma loucura, né? Legal. Você já viu aí que a vida de GO é bem corrida, né? E o Maurício Guazelli já estava comentando antes que ele começou a fazer outra faculdade, se formou. Isso. Conta um pouco mais como foi a sua história. Eu me formei em biomedicina em 1995, em Mogi das Cruzes, sou de São Paulo, capital. Aí depois eu acabei montando um laboratório, trabalhei 2 anos. Aí acabei vendendo e fui fazer medicina. Aí formei em Presidente Prudente. Aí nós prestamos prova de residência, eu queria fazer GO, minha esposa pediatria, acabamos prestando aqui. Mas vocês já eram casados lá, naquele momento? Não. Nós éramos namorados.
Estudaram Aí, junto? Não, estudamos juntos. Começamos a namorar no 5º ano. Aí. Nossa, no quinto ano? No 5º ano. Aí as irmãs delas eram aqui de Maringá. Ela morava aqui perto e nós acabamos prestando aqui. Nós dois passamos e acabamos ficando aqui. Aí fiz a residência. Aí também comecei a trabalhar. Dei aula também na primeira turma com o pessoal da Uningá. Da Cesumar no posto de saúde também. Eles passaram comigo a primeira turma. Mas eu não fiquei muito tempo, porque a correria, eu trabalhava em posto de saúde, fazia plantão. Naquela época a gente fazia muito plantão, a correria do começo, né? A gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo, então era plantão no HU, em Sarandi, no Marialva, Santa Cá, era tudo. A gente abraçava tudo e corria. Não tinha tempo para nada, né? Aí veio a primeira gravidez. Já tinha filhos, não, né? aí veio a primeira gravidez, na residência. A Na residência também. A primeira gravidez veio na residência, no 2º ano. A minha mais velha. Hoje... isso faz tempo, tá, gente? Já faz uns 18 anos. Ela já tá na faculdade já. O tempo passa. E, bom, hoje, aí depois disso eu fui... Aí a gente foi montar no consultório, trabalhou eu, a Larissa, o Márcio, o doutor Maurício. E aí depois de um tempo, depois de uns 5 anos, eu resolvi montar o meu próprio consultório. Aí eu montei meu próprio consultório, fui fazer uma pós-graduação, eu fiz reprodução. Aí hoje eu trabalho com reprodução, eu faço videocirurgia, eu faço ginecologia e obstetrícia também. E é uma área que a gente se apaixona, né? Obstetrícia, essa parte depois de um tempo que monta o consultório, você acaba circulando em volta do consultório, que é até seu negócio. Né? Então, o consultório demanda muito tempo, né? Tem que dedicar, né? Tem que dedicar porque é um negócio. Se você não for lá e fazer acontecer, ele simplesmente vai ter conta, né? Com vai pagar. Com certeza. Isso é muito fácil. E assim, um ponto importante que a gente sempre pergunta para as pessoas como foi a decisão por ginecologista, né? E a Lari já falou um pouco, né? Um pouco envolvimento família, ter filho e tudo mais, e gostar, né? Sim. Como foi assim para você decidir? Estava em dúvida? Na faculdade tinha uma ideia? Depois mudou? Como foi o fato de decidir por ginecologia e obstetrícia? Então, eu foquei minha faculdade toda em pediatria. Quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que eu ia ficar fechada num consultório e sempre consulta, eu falei, eu acho que eu vou enjoar disso. E uma grande vantagem da ginecologia e obstetrícia é que ela é muito dinâmica, né? Tem dia que eu faço estética, tem dia que eu faço videocirurgia, tem dia que eu faço parto, tem dia que eu faço cesárea, tem dia que eu colho preventivo, tem dia que eu estou na sala de aula. Então, assim, essa dinâmica eu acho muito legal. Você pode fazer ultrassom, você pode fazer, N coisas que te fazem... Não é monótono. Não é monótona. Te causam, assim, uma dinâmica muito gostosa, eu acho que do dia a dia. E acho que também até favorece a questão do mercado, né? Porque às vezes, por exemplo, você está entendendo um tipo de procedimento lá e aí acaba mudando e a ginecologia permite isso. Você sabe que eu entrei na faculdade, eu lembro no 3º ano, o professor de psiquiatria falou, hoje cada um vai escrever o que quer fazer de especialidade. Aí todo mundo lá, eu entrei querendo fazer cirurgia plástica. Aí ela falou que 80% dos alunos mudam no final do curso. E muda, né? Aí no 5º ano, que a gente vai passar pelo internato, tudo, a gente começa a ver o que é mesmo, né? Que a gente põe a mão na prática. Sim. E aí a gente acaba escolhendo outra coisa. E a maioria muda mesmo. Né? Eu da plástica fui para obstetrícia. E aí depois você, pediatria, começou a ver pela questão da característica sua na escolha, né? Prefiro algo que não seja tão monótono, logo eu preciso encontrar uma profissão que tenha mais aderência com isso, né? Isso. Eu acho que o que mais me levou foi a própria obstetrícia. Eu gosto muito da obstetrícia. E essa questão de não ser monótono, né? Então, a minha decisão foi meio que baseado nisso. Outra coisa tinha que ser alguma coisa que eu pudesse fazer residência aqui em Maringá, porque eu já tinha 2 filhos, então também não dava para me aventurar. Eu sempre fui muito de me autodesafiar. Quando o negócio tá ficando fácil, aí eu me saboto para ficar um pouquinho mais difícil. Arruma um filho? Arrumo mais um filho, entendeu? E assim vai. Mas eu precisava ficar aqui em Maringá. Eu tinha uma estrutura, eu tinha uma rede de apoio muito grande. Eu morei 7 anos com meus pais. Eu vim de Cuiabá, casada, com filho, morei 7 anos com meus pais. Então, eu fiz residência dentro da casa dos meus pais. E só saí de lá quando eu tinha
segurança financeira para falar, bom, agora eu estou pronta para o mundo financeiramente. Então, eu precisava fazer plantão, eu precisava estudar, eu precisava ir para o hospital e eu tinha o conforto mental de que minha família estava bem cuidada debaixo dos olhos dos meus pais, entendeu? Isso ajuda muito, né? Isso muito ajuda difícil, muito. porque Eu nunca precisei pensar, eu preciso de um plantão, com quem vou deixar? Eu tinha com quem deixar, entendeu? Então, a gente entrevistou uma outra colega, anestésio, e ela contava exatamente o desafio dela. Ela mora só com um filho, que tem uma funcionária lá que é braço direito dela, ajuda muito, ela é apaixonada por ela, porque é muito difícil, né? Você ter um vínculo familiar onde você não pode com quem deixar filho e tudo mais. A gente também, a gente tem uma lá que é a terceira avó das crianças, né? Nossa funcionária está 18 anos com a gente, e eu lembro que quando a gente fazia plantão no começo era uma correria, etapa de plantão, e eu com as pacientes, elas ligavam à noite, e as crianças pequenas, e com quem que vai deixar, eu ligava para ela 3 horas da manhã, de mim, se eu tenho uma cesárea para fazer, e ela ia lá para ficar com as crianças, eu saía, então e sempre ajudou, nunca, sempre foi o nosso braço direito mesmo. E o Guazelli, qual que foi a decisão depois da medicina, no final da foi residência? No quinto ano. No quinto ano mesmo, que eu comecei a gostar, né? Eu passei pela obstetrícia, aí a gente acabei gostando, e eu falei, não, é isso que eu quero, né? Normalmente... Deixa a plástica para lá. O estágio era muito bom? Era bom, o meu estágio foi muito bom. O meu também. Normalmente acontece isso. Quando o estágio é bom, Sim. o professor Isso é a importância da faculdade. Influência boa, acaba direcionando fazer ali. Sim. Da Lore foi a mesma coisa. Eu lembro dela que ela pensava numa coisa, e aí depois, como pelo estágio ter sido gostado do estágio, a dinâmica das vezes do preceptor favoreceu para que ela considerasse mais, né? Então, beleza, decidiram a residência e durante a residência, né? A gente sabe que, a gente comentou agora há pouco, residência é perrengue e atrás de perrengue, né? São muitas horas. Como que foi a diferença para vocês do R1, R2, R3? Como que era a dinâmica, até para que as pessoas que estão participando entendendo assim, olha, como funciona? Na minha época, era um pouco 18 anos atrás era um pouco diferente, né? A gente não tinha tempo para nada. Ficava quanto tempo no hospital por semana? Bom, para começar, nós começamos o plantão fazendo plantão dia sim, dia não, a residência. Era um R1, um R2. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Nós fizemos plantão assim 10 dias. Aí um dia eu cheguei para minha esposa e falei, eu não quero isso para mim, eu vou largar. Eu não quero isso para mim, que eu não aguento mais. Aí a outra também, a R2, falou, eu também não aguento mais. Aí nós fomos pro Dr. Maurício, o chefe, falou, nós não aguentamos mais. Aí nós diminuímos para 10 plantões no mês. A gente fazia 15. Vocês foram na primeira turma, Maurício? A segunda. Além do estado, do horário convencional, tinha mais a quantidade de plantão aí. A gente ficava... Era 15 plantões. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da manhã, 7 da noite do outro dia. Aí o outro dia eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da manhã do outro dia. Então não tinha tempo para você descansar. Era 36 por 12, só que era o contrário. Normalmente os turnos são 12 por 36, né? Que faz enfermagem, mas era 36 por 12. O dia que você saía e via a luz do sol, era alegria, né? Era alegria. Era zumbi. Mas hoje não. Hoje está muito mais assim. Hoje o Coreme, assim, eu acho que ajudou muito para eles, né? Assim, em tempos de estudo, né? Para eles estudarem, para ter um tempo. Hoje eles fazem menos plantão. Hoje eles têm pós-plantão, coisa que ele não vai ter quando ele tiver, né? Quando ele tiver trabalhando. Consultório, se ele fez um parto na madrugada, no outro dia ele tem consulta para atender. Outro dia tem o paciente dele esperando, né? Isso não existe, mas tem, eles têm. Hoje eles fazem muito menos, hoje a carga horária é muito menor. Eu não sei, e hoje são 3 anos, né? Na minha época eram 2 anos. E nem precisa perguntar se você conseguia fazer plantão extra, porque não dava. Dava. Dava, claro que dava. Sim ou não? Depois eu consegui fazer aí no 2º ano, né? Aí quando eu fui R2, aí melhorou. Entendi. Aí melhorou. Porque eles faziam só 10 plantões. Porque aí entraram 2 R2, 2 R1. Aí melhorou. Aí eu comecei a fazer plantão de dia de semana para poder trabalhar o fim de semana, porque eu já tinha filho, né? Tinha que trabalhar. E a de você também já era um pouco mais organizada essa parte já, né? Era um sufoco, né? Era um sufoco. Assim, eu me lembro que no meu R1 eu tinha um vínculo de trabalho muito bom na GVT. Ainda existia a GVT.
E eles abriram um ambulatório dentro da própria GVT para os funcionários não precisarem sair para passar por consulta. E eu era clínica geral da GVT. E era um salário bom. E eu negociei para atender 2 horas por dia, todos os dias. Então, eu fazia residência de manhã até às 5h30, 6 horas da tarde. Ia para lá às 6 da tarde e ia embora às 8 da noite, todos os dias. E todos os sábados eu fazia plantão. Ou na residência, ou no UPA. Porque na época eu fazia UPA, eu tinha 2 filhos, eu tinha que, né? Tinha que trabalhar. Então, assim, eu não tive em 3 anos um final de semana sequer de folga. Nenhum. Era assim, era absurdo. Absurdo. Aí você não dorme direito, você come um monte de porcaria, você engorda um monte, você vive estressada, né? Você quer dar atenção para os filhos, você quer dar atenção em casa. Então, assim, esses anos são anos terríveis. Sorte que a residência tem dia e hora para acabar, sabe? Você tem que colocar lá que é igual presidiário contando os dias. Isso, assim. é tipo isso. Você tem na agenda do celular lá quando tipo que vai isso. acabar, né? Contagem regressiva. Mas por um lado, arrepende-se? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É igual ter filho, né? Você dá trabalho, mas é bom, né? Sabe por quê, Tiago? Eu acho que a nossa área, a ginecologia e obstetrícia, ela é muito sofrida em dedicação do trabalho e ela não é tão bem remunerada como outras áreas da medicina. Então, quem escolhe, não escolhe por dinheiro, escolhe porque gosta. Você entendeu? Então, não existe nada mais prazeroso do que você trabalhar com aquilo que você gosta. Tem épocas que eu chego no consultório estressada aí com não algum... é trabalho, né? Exatamente, com algum problema que eu tive. Conforme eu vou atendendo, aquilo vai me trazendo uma sensação de conforto tão grande que eu desestresso no consultório. Olha que coisa engraçada. E normalmente as pessoas falam o contrário, pois né? Pô, estresso no trabalho. Aí ele tá no final da manhã e fala, eu tô tão feliz hoje. Eu falo, mas gente, eu tava tão estressada. Verdade. Você entendeu? Verdade. Então, assim, eu acho que gostar da minha área, estou falando de ginecologia e obstetrícia, é ponto fundamental para escolher fazer. Até porque a vida não é muito fácil, principalmente no começo, que você não tem como você falar, não vou fazer obstetrícia, né? Sim. É muito mais difícil você querer escolher procedimento só ginecológico. É mais difícil, não é impossível, tá, gente? Mas, e aí você vai ter uma rotina um pouco mais desequilibrada, né? Porque o bebê não escolhe a hora que vai nascer, né? Sim. Então, acho que é fundamental as pessoas entenderem que vai ter que dedicar ali, vai ter que escolher uma vida desse jeito. E ela pode ter um tempo também, né? Ela não precisa ser eternamente vivendo nessa loucura, igual vocês comentaram que, olha, aos poucos vai deixando, vai dedicando mais ao consultório. Você sabe que eu trabalhava tanto há um tempo atrás, atendia tanto, e eu dei uma parada há uns 2 anos, né? Meu filho virou um dia e falou assim, pai, por que a gente não foi viajar nas férias? Isso que me fez eu repensar. E aí eu resolvi diminuir um pouco. Porque o tempo não volta. Não. Você entende? Os filhos crescem e daqui a pouco você olha e fala, nossa, eu não curti aquilo. E eu não fui viajar porque tinha gestante para nascer. Tinha gestante para nascer. Então, assim, a paciente acompanhou o tempo inteiro. Aí no final você fala, pô, se eu vou largar ela me escolheu para acompanhar. Aí chega na hora dela ganhar o bebê, a gente fica com a consciência pesada de não estar lá na hora. Isso a gente sofre. Sim, a gente sofre muito. Antes. E às vezes já é sua paciente, entende? Não é uma paciente que está chegando lá para começar o pré-natal. Porque até se fosse, você fala, eu tenho umas férias programadas para dezembro. Então, você está começando o pré-natal, nessa época eu não vou estar aqui. Mas às vezes é uma paciente sua de 5, 6 anos que engravidou e como é que você vai simplesmente falar, essa época eu não vou poder te atender. Então, e o vínculo emocional é muito grande, muito, né? A gente tem amor pelas pacientes. E elas por vocês, Sim, né? com certeza. Então, realmente, assim, quando a gente pensa na residência, eu passei, minha esposa também é ginecologista, você foi a R+ dela, né? Eu fui. Então, foi sofrência, ela também quase pediu para sair. Normal, né? É muito difícil, né? Porque é muito corrido, ainda mais no hospital que vocês fizeram, um volume muito grande, faz com que você fique esgotado mentalmente, né? E além de ter alto risco, que aí fica mais difícil ainda. Mas, por um lado, depois que passa, fica bom, né? Porque você consegue escolher
as áreas que você possa atender. Obviamente, no começo, você começa a fazer tudo, igual você comentou, começa a fazer consultório, fazer posto, fazer várias outras tipos de serviço, mas com o tempo você, pelo fato de ser bem desmembrado a saúde da mulher, você pode ir escolhendo algumas áreas, Sim. né? E depois da especialidade, enfim, passada a residência, o que vocês, olhando assim hoje, decisões que vocês falaram assim, foi decisão correta, coisas que, olha, se pudesse orientar para alguém na período de residência ou pré-escolha ou logo que sair, o que vocês sugeririam para a pessoa tomar cuidado, olhando já para um cenário atual, né? Podemos começar por o que fazer na residência e não fazer, né? Olha, Thiago, eu acho que se você puder fazer uma reserva financeira antes de começar a residência, para que você não precise fazer plantão na residência, já é um ótimo conselho. Porque eu passei essa experiência e é muito desgastante, sabe? Muito mesmo. Mas eu não sei, Larissa, eu acho que na nossa época era muito mais desgastante. Hoje, eles têm pós-plantão, eles têm fazem pouco plantão, hoje não é tão desgastante como antes. Não que não seja, não tem o estresse, sabe, de tudo que a gente passou, mas hoje a residência é mais tranquila. Ela é mais tranquila. Eu acho assim que eles fazem plantão fora, né? Conseguem fazer plantão fora. A gente tem um programa até que chama Residência Segura, né? É um planejamento financeiro exatamente para as pessoas que se formaram, estão programando em 2, 3 anos fazer residência, juntar uma reserva que é suplementar ali a bolsa de estudo exatamente para a pessoa não fazer. Porque é fácil, você se forma, começa a fazer plantão, tá lascado 6 anos fazendo faculdade, começa a ganhar uma boa grana, cara, você quer comprar carro, quer fazer um monte de coisa, e aí você acaba se enrolando. Tem gente que entra endividada, né? Que isso eu concordo, tem que fazer um bom planejamento, e pode ser planejamento financeiro. Eu entrei endividada. Aí teve que correr bastante. Na época eu montei um restaurante, o restaurante pro meu pai tocar, e o restaurante não deu certo, e eu herdei, aquela época, mais de 300 mil reais de dívida. E eu passei na residência e falei, mãe, não vou fazer porque eu tenho que pagar a conta. Ela falou, sua vida não pode parar por causa de dinheiro. Vai que você vai dar conta. E foi um perrengue financeiro e tudo mais, né? Mas dá certo, né? É mais difícil. Se você tiver foco, eu acho, que é o que precisa ter, né? Foco, é onde eu quero chegar. Então, aí você passa pelos obstáculos e chega lá, sempre sendo muito honesto, né, Thiago? Assim, eu lembro que a minha gerente do Banco Itaú falava, vem que vai estourar tudo. Eu falava, ai meu Deus do céu, dá pra tirar limite do cartão? Ela já tirou. Então, assim, é perrengue, ainda mais com dívida. Mas aí, acabou a residência, falei, agora eu vou trabalhar para pagar o que sobrou de dívida e recomeçar, né? Então, por isso que eu falei, saí da casa da minha mãe somente quando eu estava segura financeiramente para poder sair. Então, não é fácil. E assim, a gente sempre comenta, né, que depende muito da situação de vida, né, familiar, etc. Então, tem que ter coerência de que as coisas não vão ser iguais para todo mundo, bem como você tem que olhar o cenário, não é simplesmente fazer por fazer e deixar de fazer por causa que tem dificuldade, porque vai ter dificuldade. Mesmo a pessoa tendo todo o suporte ou não, vai ter dificuldade, porque não é fácil a vida do residente, mas, igual vocês falaram, não se arrependem, porque aquilo te dá uma possibilidade posterior de ter uma vida mais tranquila, né? E você nunca vai... quando você está na residência, normalmente você é jovem, né? Ou às vezes solteiro, e aí você fala, mas eu vou continuar assim, né? Tá tudo bem, né? Mas como você vai pensar lá na frente, às vezes constituir uma família, precisa ter uma estrutura, e a residência faz parte de qualquer curso de medicina, né? E hoje, no cenário, vou perguntar para o Guazelli, né? Ele que já se formou na residência quando? Que ano? 2003. Entrei em 2004 e acabei em 2005. 2005, quase 10 anos, 8 anos aí. 2005, 18 anos. 18 anos. 18 anos já, passa o tempo, Deus. 18 anos como especialista. O que você enxerga de diferente
olhando para o mercado como era lá na sua época, lá Na minha atrás, época. e agora, Hoje, como foi o eu cenário? acho que hoje, assim, o mercado está mais concorrido. Hoje tem muita gente no mercado, né? Hoje tem apesar de ter muita gente que não consegue fazer residência, mas tem muita gente que consegue. Tem muita gente tem muito residente, tem muita gente nova. Eu acho que a gente tem que continuar estudando, você não pode parar. Eu acho que você tem que sempre fazer alguma coisa, eu particularmente parti para a parte de reprodução. Eu fiz pós-graduação em reprodução, hoje eu trabalho também com reprodução, que é um ramo também que eu adoro, é um ramo bem bacana. E não pode parar. Eu acho que antigamente todo mundo se acomodava. Você fazia ginecologia obstetrícia, você era ginecologista obstetra e acabou. Hoje não. Hoje o leque se abriu assim. Tem várias subespecialidades, né, dentro da ginecologia obstetrícia. E se você ficar só na ginecologia obstetrícia, você vai ficar para trás. É como se fosse a base, né? É como a se fosse base. a nova É o graduação. alicerce, né? Cada hora você está subindo, cada hora subindo o degrau. Eu penso isso também. E eu acho também que a própria internet, as redes sociais, acabaram alavancando demais as pessoas. Antes o médico ficava famoso, ficava conhecido pelo boca a boca. Então, esse cara é É um bom. processo mais orgânico, né? Exato, e mais fiel. Hoje, talvez um médico que nem tenha tanto gabarito, tem lá tantos mil seguidores e está alavancado, e a internet te coloca nessa situação, entendeu? Então, eu acho que a medicina concreta mesmo, ela tem que ser feita à base de estudo, à base de especialização, de cursos, né? Então, acho que essa concorrência, né, hoje é muito mais competitivo e ainda tem essa questão de uma concorrência, às vezes, desleal. Você entende? De pessoas que são muito mais blogueiras, vamos dizer, do que médico, Porque propriamente nem tudo dizendo. que mostra é real. Né? Exatamente. Nem tudo que mostra é real. Até a gente está em setembro agora de 2023 e essa é uma resolução nova, regulamentação nova do CRM, podendo, dando mais liberdade para o médico promover o negócio dele. No fim das contas, o maior problema é que ninguém fazia, todo mundo fazia isso, né? Então, sei lá, quem fazia esteticista, todo mundo fazia isso. Só medicina que não, né? Só então, médico não podia, né? Não podia. Então, podia. vocês tinham o desprazer de concorrer de forma desleal. E é lógico que dentro da medicina ainda a gente tem, igual a Larissa falou, uma forma como promover, às vezes querendo só falar aquilo que o paciente quer ouvir, né? O médico garçom, né? Isso. Só que é engraçado, né? Que as coisas não são tão sustentáveis. Isso, é isso a longo que eu prazo. quis dizer. É impossível você construir um castelo dentro de uma fundação de areia. Então, e o fundamento de um bom médico é o conhecimento. Sim. É o conhecimento e todo o tratamento que você dá à relação médico-paciente. Então, não tem como fugir disso, né? E aí, a maior dificuldade que eu vejo assim, do pessoal que é mais jovem é controlar a ansiedade. A ansiedade de construir as coisas e não ter as coisas tão rápido, né? Pelo fato da gente ter as coisas, rede social é instantâneo, internet instantâneo, tô com fome no iFood, quero sair, tenho mobilidade, então isso faz com que a gente não perca o processo de construir as coisas. Então, mas não tem como fugir, porque isso uma hora ou outra vai desmoronar. Sim. Né? Então, trazendo agora para a realidade de mercado, a gente vê que é necessário, além da residência, encontrar algum nicho que faz sentido com você, bem como direcionando, às vezes, eu quero fazer um tipo de especialidade, reprodução. Eu quero tratar com docência, uma parte de docência que eu acho que eu gosto. Então, não é somente lá o cara do consultório, fazer preventivo e fazer parto, né? Não que eu acho que o básico, aquele bem feito, né? Não que não seja também bom. Que não seja bom. Isso. Tem aquele, né, que faz o básico bem feito que vai seguir em frente. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa a mais. Hoje eu acho que você precisa de alguma coisa a mais. E tem um lado importante também, né? Quando a gente pensa no consumidor,
o fato dele ter mais acesso à informação nas redes sociais, ele também tem mais acesso a coisas que não tinha, né? Então, Ele faz se torna com que, mais exigente, né? se você falou de estética, na sua época, quando se formou lá, ninguém falava disso, né? Então, estética da mulher não falava disso, né? Sim. Então, é algo que Na época não tinha isso aqui. É verdade. Não tinha o smartphone. É verdade. Começou o telefone com mensagem, assim, em 2003, 2004. Não tinha telefone de tela. Então, se você viu vários mundos, vai ver vários ainda, né? Então. As coisas avançam muito rápido, né? Hoje em dia. É muito rápido. É. E a gente falou um pouco do lado das finanças durante pré-residência. A Larissa bem comentou que a importância de você se preparar uma residência e olhar seu contexto familiar, né? Se for relevante e necessário, faça uma reserva para que você consiga dedicar a residência. Porque agora mesmo a gente comentou que na residência, se você não tiver um bom alicerce, depois fica muito mais difícil se você vai fazer o feijão com arroz bem feito ou partir para uma outra subespecialidade. O que vocês enxergam, olhando assim pelo cenário de mercado, na ginecologia e tudo mais, entendendo que agora tem mais concorrência, como fazer um planejamento sendo especialista, pensando na vida, né? Que boas práticas que você podem compartilhar, desde perrengue, entrei na residência endividada, mas me organizei, ou o que eu faço que alguém que está saindo da residência poderia falar, olha, se preocupe com isso desde o começo, que lá na frente você vai ter uma vida mais tranquila. Eu acho que de repente começar a poupar, né? Desde a hora que saí da residência. Quando nós saímos, eu lembro que meu sogro falou, paga uma previdência. Eu nem pensava, pagar previdência, eu sou novo, né? A gente é novo, tem tanto tempo para trabalhar. E eu e a Tabata começamos a pagar. E hoje a gente tem a previdência, ela se aposenta acho daqui 5 anos, 6 anos, né? E eu daqui uns 10 anos, eu acho. Então a gente já tem uma previdência que está para se aposentar daqui a pouco. Ela vai se aposentar muito nova, ela tem 42, 43. Então a gente ouviu, e isso foi uma coisa boa, porque eu não imaginava. A gente acha que vai trabalhar pro resto da vida, que aquele dinheiro que você ganhava, você vai ganhar pro resto da vida, e não é assim, né? Fora o pique, né? Assim. Então, o pique. Você comentou que trabalhava em vários lugares, vários hospitais, andava centenas de quilômetros por semana, e aí depois você não aguenta mais, né? As coisas mudam, você muda de foco, você tem outras fontes, né? Sim. Você tem outras fontes, mas assim, foi uma coisa que eu não imaginava na época, foi uma coisa que ele falou para mim e eu não imaginava. Eu não faria aquilo. O que o Guazelli está falando é a mágica dos juros compostos, né? Porque lá começou possível um valor discreto, que faz com que agora tenha uma reserva suficiente para aposentar. Então é fundamental esse planejamento, também concordo com isso, porque senão a gente sempre imagina que a gente vai viver muito tempo na mesma disposição do cenário atual. Então, ouvir os mais velhos foi fundamental. Um colega meu falou para mim ontem até, a gente é um jumbo com uma turbina só. A gente tem ainda gás para queimar, mas a gente tem uma turbina, não tem mais duas. Já deixou uma para trás. Já deixou uma para trás, mas vai queimar muito. Tem mais uns 20 anos para queimar, mas tem uma turbina só. Não tem o mesmo pique, mas... Eu acho que, assim, falando da minha educação financeira, nem na adolescência eu acho que eu não tive uma base muito boa. Acho que os nossos pais não se preocupavam muito com isso, não sei, meus pais. Na faculdade, acho que a gente não tem nada de educação. Não tinha, não. Hoje acho que já se fala um pouco mais, tem algumas palestras, algumas orientações dessa parte administrativa, mas a gente sai muito cru para o mercado de trabalho. O que eu sei fazer? Eu sei ser médica, ponto. Mas eu não sei fazer mais nada, financeiramente falando, entende? Então, eu me lembro que quando eu acabei a residência, eu abri uma conta para investimento e eu nunca tive coragem de colocar dinheiro nessa conta, entende? Porque eu não tinha entendimento realmente. Então, eu demorei para começar a tomar atitude do tipo, se eu não poupar, lá na frente eu vou me lascar, entendeu? Então, eu acho que falta
um pouco mais dessa questão de educação financeira na parte, na universidade mesmo, na formação, na graduação, na pós-graduação. Então, o residente também deveria ter esse tipo de informação. E acho que isso veio assim a tardar na minha vida, sabe? Não sei se... Isso foi um movimento também no próprio Brasil, né? As pessoas não se importavam com isso. Teve um movimento de reforma da Previdência e combinado com a era dos investimentos, né? Com a popularização da era dos investimentos. Eu não acho que eu seja exceção, eu acho que eu era a regra. Você ainda, naquele contexto, você continua sendo a regra se fosse como é hoje. As pessoas não se preocupam com isso. E tem um método de como você fazer isso, né? Naturalmente, quando você está começando ou está saindo da residência, você vai ter um X de reais que você vai ganhar. O que acontece? Se você já trabalhar com percentuais, olha, vou guardar 10%, 20%, lá na frente, quando você estiver ganhando mais, sua reserva vai aumentar porque você vai aplicar mais. Sim. Né? A dificuldade que a gente tem é de destinar esse percentual e projetar para o futuro. Só que o tempo é implacável para tudo. Seja para a vida, não ter mais combustível lá, ou não ter uma turbina acessória que já deixou para trás, disposição e também dinheiro. Então, o tempo ele resolve muita coisa. Eu também considero que acho que o melhor momento para a pessoa ouvir sobre isso é sair da residência. Também acho, tem mais maturidade. Tem mais maturidade e ele tem uma vida mais previsível. E aí, para você construir um orçamento, você tem que ter uma noção do que vai fazer. Porque de nada adianta, um recém-formado vai fazer uma análise disso, depois vai fazer residência. Então, uma hora está ganhando 15 mil reais, depois cai para 3. Meu Deus, não tem como fazer um planejamento. Então, o ideal é que na pré-residência, junta dinheiro para residência. Depois da residência, sim, faz um planejamento que a gente até comenta como uma dependência financeira, né? Eu concordo, e além disso, assim, às vezes as pessoas querem mais sair da residência, ou melhor, as pessoas às vezes querem sair da medicina para investir fora, do que necessariamente ter uma das profissões que ainda pagam muito bem comparado às outras demais. Né? Às vezes querem se meter, fazer um negócio, etc. Né? E eu vejo com uma alta potencialidade, sabendo aplicar o dinheiro, fazer aplicações no início, começando e crescendo gradativamente e conduzindo a sua vida para isso. Obviamente, numa concorrência de mercado agora, que tem mais, você não vai ficar naquela ideia que um médico vai ficar rico, virar fazendeiro, é muito mais difícil. E é difícil para qualquer um, né? Mas é uma oportunidade ainda para as pessoas que entram na medicina, desde que faça bem planejado, né? O que vocês veem, assim, de colegas, outras pessoas que forem investir em outros segmentos? Por exemplo, foi abrir uma franquia, foi montar um outro negócio, ou qualquer coisa fora da área da medicina. Conhecem pessoas assim? Bom, eu mesmo já falei que eu montei um restaurante antes da residência, né? Mas não era nem eu que tocava. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que você vá montar, né, um negócio, você tem que se dedicar para aquilo e ser conhecedor daquilo. Então, ou você tem alguém que seja de muita confiança, que vai tocar esse negócio e seja conhecedor, então você vai ser só um investidor e outra pessoa vai tocar e você tem confiança nela, ou você vai investir em algo que vai ser uma furada, você entendeu? Eu tenho um pouco disso, assim, eu não tenho muito a vontade, nunca tive vontade de investir em outros negócios, eu tenho vontade de guardar dinheiro. De guardar dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para mim e só. Então, eu quero continuar fazendo a medicina. Mas eu tenho como experiência própria essa questão do restaurante e eu nem sei se eu tenho outras pessoas que você conhece, outras pessoas que são médicas e que investiram em outras coisas. Eu sempre pergunto porque tiveram outros casos que eu perguntei e ele falou assim, não deu certo. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Pelo esse elemento que você falou, de não conhecer o negócio. O negócio ele não é feito simplesmente de colocar dinheiro.
montar, colocar um tem que monte de entender do gente. negócio. Não, tem e que você entender. pode passar a conhecer, só que você tem que daí largar a medicina. O esforço é muito grande. Você entende? Você vai largar a medicina para conhecer desse negócio, então você Aí vai você se vai dedicar falar, será que eu àquilo. compenso eu largar a medicina Exatamente. para ir cuidar do Entendeu? negócio? Aí você não acaba cuidando nem de um nem de outro. É. Aí desanda. Exato. E hoje, como a gente tem mais acessibilidade de produtos financeiros, até facilita de fazer, cara, deixa quem sabe tocar com isso, eu invisto só capital e eu tenho retorno sobre o capital, né? Quando a gente investe em mercado de ações, é isso. Você compra uma parte de uma empresa e ali escolhe uma empresa e, com fim, vai dar um retorno. E aí que você tocou num ponto é do dinheiro trabalhar para mim, né? Eu acho que o principal motivo, assim, se fosse para escolher algo para que fosse um objetivo de guardar dinheiro, é para renda passiva, né? Eu quero ter o rendimento, os dividendos caindo mês a mês. Porque é isso que vai favorecer que, olha, vou reduzir um dia do meu trabalho, vou deixar esses outros serviços. Então, conforme vai construindo reserva, você tem aquela suplementação no financeiro, você pode cada vez ficar mais tranquilo, né? E a gente voltar um tema, né? Você comentou de filho, mas você teve... Eu tive um pouquinho de filho. Ele quase tem um time de salão, tá? Então, futsal. Nós abusamos um pouquinho. Tivemos 4 filhos. E todos o último... nasceram aqui, tudo maringaense. Tudo maringaense. E o último nasceu onde? O último nasceu em casa. Nasceu em casa. Bom, história diferente o último. Eu tava no plantão, Você tava no plantão? Tava no plantão? Tava. Ó, só para vocês entenderem, Maurício é ginecologista, Tabata pediatra. Como foi eu tinha feito plantão na época, tava cansado, né? Aí a Tabata tinha ido numa festa de uma amiga dela, né? Só de pediatra. E as pediatras, essa barriga tá alta, esse neném vai nascer daqui umas 2 semanas. Ela tava de 38,3, eu acho. E tudo bem, ela chegou em casa, falou, tô com uma dorzinha. E nisso, sábado, ela tinha ido pro hospital. Nós tínhamos ido, ela fez um falso trabalho de parto, internamos, não nasceu, nós fomos embora. Aí tirou o pessário, ela estava com pessário. Aí um pessário é um anel de silicone que a gente coloca, hoje não se coloca mais, mas a gente coloca para segurar o colo, né? Colo curto. E tirou o pessário, ficou lá, ficamos, meio-dia não nasceu, vamos embora. Fomos embora para casa, aí passou sábado, passou domingo, aí segunda foi a festa. E eu tinha feito plantão, estava cansado, ela chegou, tô com uma dor. Eu falei, tá mais que sábado? Ela falou, não, tá tranquilo. Eu falei, então tá bom. Aí virei pro lado e dormi. Deu 15 minutos, ela falou, acho que rompeu minha bolsa. Aí eu falei, você tem certeza? Ela, claro, né? Eu falei, então tá bom, quer que eu te examine? Ela falou, não, tá tranquilo. Chama a Edmícia. Edmícia é a babá que tá com a gente já faz 18 anos. E ela que ajuda a gente. E aí eu fui buscar, ela falou, vou tomar um banho, aí vai buscar ela para ficar com as crianças. Aí quando eu cheguei, ela estava tomando banho, aquela carinha assim, entrei no banho, aquela carinha de quem vai nascer, né? Aí eu falei, vamos? Aí ela, não, peraí que eu vou no banheiro. Eu falei, não, você não vai no banheiro não, você vai deitar ali que eu vou te examinar. Ela falou, não, só quero ir no banheiro. Aí, não, vamos examinar. Aí fui examinar, estava nascendo. Estava coroando, já falei, Tabata do céu, ela está nascendo. Ela, não acredito que a Letícia vai fazer isso comigo. Chama a Unimed, chama o SAMU. Eu falei, Tabata, tá nascendo. Aí eu falei, Edmícia, você vai lá embaixo. Nisso a Edmícia falou assim, calma, Tabata. Quando era pequena, ajudei minha avó a fazer muito parto. Como se eu não servisse de nada, né? Aí eu falei, Edmícia, vai lá embaixo, pega a tesoura, lava, toalha põe limpa. no fogo, passa álcool. Não, a toalha eu peguei no guarda-roupa. Aí foi o tempo dela descer e subir, a Letícia nasceu. Nossa. Aí eu falei, segura aqui, segurou, clampeei. Aí como é que vai amarrar o cordão? Como que amarrar o cordão? Dei 3 nós, né? Dei 3 nós. Todo mundo fala, por que você não pegou fio dental? Não lembrar de fio dental não lembra, na hora. na hora penso o quê, aquele né? furdunço. Aí barrei, aí deitei a placenta, aí a Tabata deu mamar, foi tomar banho, deu mamar. Aí fomos pro hospital. Tá lá. Ou seja, ele fez o parto da própria filha e a Tabata recebeu a própria filha, né? E depois foi no hospital passear, né? Só fazer o exame, teste, né? Essa história... Essa vai ficar.
Muito bom. Bom, gente, eu acho que esse papo foi muito legal, deu para dar um pouco da visão do que é a vida do especialista. Agradeço Larissa, agradeço Maurício pelo tempo de vocês. O nosso objetivo aqui, para dar um pouco de visão, um pouco mais de experiência daquilo que realmente acontece com o especialista, a gente vai seguindo com outras especialidades. E queria que vocês deixassem uma palavra final para as pessoas, pensando vocês lá atrás, o que vocês falariam para eles que estão aí, seja na residência ou recém-especialistas? Não desanima? O que eu tenho a falar é que faça por gosto, sabe? Eu acho que a vida do ginecologista é uma vida muito sacrificada. Tem dias que eu penso, será que eu podia deixar de ser médica 24 horas, né? Não, eu não escolhi isso. Então, a resposta é não. Então, assim, se for escolher, escolha por gosto, se inspire naquilo que realmente traz um retorno concreto, né? Que é o estudo e não essa ilusão de rede social e imagem. E tenha foco, né? Tenha foco que vai dar certo, independente se demore um pouco, né? Se você tem a condição financeira de entrar já de cara, ou se você tem que trabalhar um pouco, às vezes para pagar um FIES, alguma coisa que foi feito durante a faculdade, mas que insista naquilo que é seu sonho, que é seu desejo, tenha foco, meta e corre atrás, não pode desistir. Acho que é isso aí, né? Acho que é isso. Fazer o que gosta. A gente fazendo o que gosta não é trabalho, né? Facilita. Não é trabalho, facilita bastante. Isso aí. É isso, obrigado pela presença de vocês. Nós obrigado que a você. agradecemos. A gente volta no próximo episódio. Obrigado, até mais.